Oi, como vocês estão? A história de hoje, ela é uma história muito interessante. E ela aconteceu no metrô em Washington, na cidade de Washington. É, em um determinado dia, um violinista muito famoso, o nome dele é Joshua Bell, eu acho que é assim que fala. Em 2007, ele resolveu fazer algo inusitado. Ele colocou um boné e foi até o metrô. Quando ele chegou no metrô, ele encontrou um lugar e ele começou a tocar o seu violino. E ele era muito conhecido por isso, famoso, que era um Stradivarius de 1117. Acho que é isso mesmo, 1717. Esse violino dele era avaliado em 3 milhões e meio. E ali naquele cantinho no metrô, ele começou a tocar peças e peças maravilhosas. Você já observou como que é em um metrô? As pessoas entram e saem, aquela correria, aquela loucura, e ninguém percebeu o que aquele homem estava fazendo. Só que uma pessoa parou diante dele. E aquela pessoa que parou, ela ficou impressionada com o que ela ouvia daquele homem enquanto ele tocava seu violino, avaliado em 3 milhões e meio, e tocava perfeitamente, peças maravilhosas. Sabem que teve alguém que veio aqui, colocou um boné e também passou por sérias atividades, fez muitas coisas com toda a sua elegância e supremacia, mas com um amor e uma simplicidade inigualáveis. E com a correria do dia, com as filosofias e as tradições, muitas pessoas também não perceberam que aquele homem era Jesus. Jesus tocou muitas peças. Ele tocou a peça da simplicidade e do amor quando colocou as crianças no colo e as acariciava. Ele colocou a peça, ele tocou uma peça muito importante quando ressuscitou Lázaro e ele mostrou a importância de amar os nossos amigos. Outra peça muito interessante foi quando Jesus estava passando e viu Zaqueu lá em cima da árvore, querendo vê-lo. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa que eu estou indo lá na sua casa. Também era uma peça muito importante, porque mostrava que Jesus não fazia acepção de pessoas. Quando Jesus esteve aqui, foram tantas e inúmeras as peças que ele tocou. E a pergunta é: quantas pessoas estiveram observando o que Jesus fez? Assim como aquele homem no metrô, quantas e quantas vezes nós passamos por alto e não observamos o que Jesus fez? A peça mais importante que Jesus tocou, com certeza aconteceu no Gólgota, onde ele entregou a própria vida por amor a mim e a você. Naquele dia, eram poucas as pessoas que estavam realmente ali para admirar aquela peça. A maioria estava ali para condenar a peça, para condenar o que estava acontecendo ali. Hoje nós temos muitos desafios, mas nós não vamos permitir que a correria do dia a dia não nos permita ver que tem alguém tocando uma peça e que essa peça ela está sendo totalmente dedicada a mim, ao amor, ao cuidado de Deus por mim. Muitas vezes nós passamos pelo dia numa correria tão grande que nem temos tempo para ouvir o grande violinista da nossa vida. Então, a história de hoje nos ensina que nós precisamos tirar tempo para o único e o maior, aquele que toca exclusivamente para mim. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e eu vou ler o verso de hoje,
que está em Lucas 7,34, e fala assim: Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Que essa não seja a nossa fala, mas que nós possamos ver e reconhecer Jesus em cada detalhe da nossa vida. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia.